Pessoal, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, por ano são registrados mais de 700 mil casos de suicídio em todo o mundo. E existem episódios subnotificados, o que pode chegar a mais de 1 milhão de casos. No Brasil, a estimativa é de 14 mil casos por ano. Nesse mês, a campanha Setembro Amarelo alerta para a prevenção e combate ao suicídio. Esse é o tema do nosso quadro Simplesmente de hoje. O nosso consultor psicólogo Luciano Edgley já está por aqui. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. Boa noite, Felipe. Boa noite aos telespectadores do ITN. Luciano, para a gente começar, falando esses números, a gente infelizmente confirma que esse tipo de situação tem aumentado, né? Infelizmente, sim, Felipe. A gente já escuta falar muito na mídia que no século XXI a doença do século está relacionada com episódios depressivos e de ansiedade. E a gente sabe que a raiz, muitas vezes, das causas das tentativas tem essa raiz, digamos assim, na depressão. Então, a gente tem aumentado os casos, tem percebido que, principalmente em públicos como adolescente e, infelizmente, crianças também, tem sido bem preocupante. Luciano, quais os sinais que apontam que a pessoa está com pensamentos suicidas e precisa aí de uma atenção, de um apoio psicológico? Mudanças muito evidentes de comportamento no sentido ruim, ou seja, pessoas que, por acaso, comecem a se isolar do convívio social, comecem a dar sinais através de mensagens como eu não tenho mais valor, a vida não serve mais para mim, nada mais presta no mundo, ou ninguém gosta de mim. Então, quadros de tristeza que fogem do padrão normal dessa pessoa são sinais de alerta muito importantes. E a gente sempre fala nos extremos, então a pessoa altera muito os hábitos alimentares, comendo muito, não comendo nada, dormindo muito, não dormindo nada. Então, nesse momento, quando a pessoa chega nesse quadro, ela já está dando sinais que precisam ser observados. Luciano, eu acho que é importante até aproveitar a sua presença aqui. A gente teve um caso recente aqui em Campina Grande do influenciador Odilon Wagner, que chamou a atenção de muitas pessoas e justamente ele aparentava ser uma pessoa muito feliz, era humorista também e muita gente se chocou justamente por isso, de uma pessoa que aparentava estar tão bem nas redes sociais, estava enfrentando vários desafios, tratando a depressão e infelizmente acabou tirando a própria vida, como aponta a polícia e pessoas mais próximas. Então, isso também é meio que um pouco disso que você falou, né? Que de assim, atitudes extremas, de humor Exato. extremo. Isso é de extrema importância destacar. Como eu falei agora há pouco, e destaquei muito a questão da tristeza, o inverso disso, a pessoa está exageradamente feliz sem motivo aparente e se esforça para isso, você percebe que ela está meio que interpretando essa felicidade, também pode ser um sinal. A gente tem um quadro muito preocupante que é o chamado depressão sorridente, tá? Onde a pessoa tem uma tristeza interna muito forte, mas ela, para não ser abordada, para que as pessoas não façam perguntas, para ela não se sentir mal de ser cobrada por isso, então ela começa a aparentar para as pessoas uma felicidade que na realidade não está acontecendo. E Luciano, como é que deve ser a abordagem para ajudar alguém que apresenta esses sinais que você citou? Com bastante cuidado, bastante delicadeza, primeiro aceitando essas pessoas, sem fazer cobrança, sem fazer ameaça, sem puxar inclusive aspectos religiosos danosos para essa pessoa, sabe? Sem ficar dizendo que o que ela está fazendo é pecado, sem ficar dizendo que o que ela está fazendo é reclamando de barriga cheia, como a gente tanto fala aqui na nossa região, dizer que as pessoas reclamam muito. Então, é ser acolhedor, escutar essa pessoa e, se possível, fazer os encaminhamentos necessários e deixar essa pessoa segura na hora que ela começar a falar sobre os próprios problemas. Luciano, como falar sobre casos de suicídio e de tentativa de suicídio no sentido de prevenir novas tragédias como essa? Eu acho que assim, primeiro que o tema ele é muito tabu. Muita gente reclama, inclusive, que haja um mês inteiro para falar sobre saúde mental. E saibam que é esse mês, inclusive, que faz com que muitas pessoas procurem ajuda. Então, a melhor maneira de falar é você tentar incentivar as pessoas a se prevenir, sabe? E aí vai de todos os tipos de prevenção possível. No ambiente de trabalho, tentar conscientizar os patrões da importância de tratar bem os empregados, de escutar, inclusive, quando chega até os ouvidos dele de que alguém não está bem, tentar oferecer algum tipo de ajuda. Em casa também, ou seja, tentar conscientizar as pessoas da importância de cuidar da saúde mental. Eu acho que é um bom começo, Felipe. Luciano, e a gente vale destacar também que é importante esse apoio desde um momento inicial, né? Para que assim a gente evite que tenha uma ansiedade extrema, uma depressão que chegue a um extremo.
como esse. Então, desde quando você precisar que está precisando um pouquinho de ajuda, você já procurar, né? É verdade, a gente precisa entender que há uma escalada, que a gente vai negligenciando, sabe, problemas pessoais ou de trabalho, ou picos de estresse por vários outros motivos, e isso pode ir tomando uma proporção que quando estourar, como a gente também fala aqui na nossa língua, isso seja insustentável. Então, é bacana já ir identificando sinais que vão fugindo do padrão e começar a procurar ajuda especializada. Muito bom. E deixa eu aproveitar aqui a presença de Luciano Edgley, pessoal, para parabenizá-lo, porque Luciano tem sido um elemento para que a gente possa falar sobre saúde mental aqui no ITN, isso desde o comecinho, quando a gente começou a fomentar o que seria o ITN, né, Luciano? A gente teve uma reunião para falar justamente sobre essa necessidade de ter alguém que falasse sobre saúde mental todas as semanas aqui. Luciano começou no consultório ITN, depois a gente viu a necessidade de desmembrar Luciano, para que ele tivesse esse quadro, simplesmente falar apenas de saúde mental, que é extremamente necessário. Então, eu vejo que você foi um elemento primordial para que saúde mental fosse uma das bases do nosso ITN. Muito obrigado, Felipe. Mas nada disso seria possível se não tivesse todo um sistema jornalístico a fim de fazer algo dessa natureza e se não tivesse, obviamente, ideias de pessoas como você que sentem e sabem a importância de cuidar da saúde mental. Então, eu acho que quem precisa agradecer sou eu pelo espaço e as pessoas que, porventura, aprendam alguma coisa com a gente. Muito bom. Então, estamos juntos nessa luta. Estamos juntos sempre. Obrigado, viu, pela participação de hoje. Fica aí para a gente encerrar.